Há diversos tipos de técnicas de controle de processos que podem ser empregadas no convertedor LD. Qualquer que seja a técnica utilizada, de um modo geral, os seus objetivos incluem a determinação das proporções das diferentes cargas metálicas, gusa líquido, sucata e outros, as massas dos fundentes a serem carregados e o volume de oxigênio a ser soprado. O objetivo desses tipos de controle é, ao final, aumentar a probabilidade de se alcançar o acerto simultâneo do teor de carbono e da temperatura. Dentre os diversos tipos de controle, podem ser citados o controle estático, que é o mais simples de todos eles, baseado exclusivamente em balanço de massa e térmico e de algumas correlações estatísticas, principalmente buscando relacionar o teor de ferro na escória com o comportamento da lança e com o teor de carbono do aço a ser produzido. Tem-se também técnicas de controle estatístico e redes neurais que buscam estabelecer correlações empíricas a partir de dados coletados durante uma série bastante grande de corridas e auxiliar o operador na condução do processo. Esse tipo de técnica é bastante utilizado e tem o benefício de poder estar continuamente sendo aprimorada com incorporação de mais dados e atualização e aprendizado dessas redes. Uma outra técnica mais elaborada, mais sofisticada de controle é o do controle dinâmico, que utiliza modelos baseados em informações coletadas por sublanças e também monitoramento contínuo da análise e vazão do gás, que normalmente é chamado de carbometria. Esses diferentes modelos têm graus de complexidade diferentes e também desempenhos diferentes. De um modo geral, posso dizer que o controle estático é o que vai permitir alcançar graus de acerto simultâneo um pouco mais baixos, quando comparado principalmente ao controle dinâmico, que obtém informações coletadas durante o desenvolvimento do processo. Neste vídeo, vamos ilustrar o desenvolvimento que se chama controle estático, que, como já foi informado anteriormente, se fundamenta no estabelecimento dos balanços de massa e térmico. Aqui tem uma visão do convertedor, com os diferentes materiais que são alimentados nele, oxigênio, os fundentes, carga metálica, gusa, sucata, eventualmente minério como refrigerante, e os produtos que são gerados, a escória, o aço, fumos que são arrastados com os gases e gases CO e CO2 que são também gerados durante o processo no convertedor. Após a apresentação de algumas informações básicas sobre o convertedor LD, incluindo a configuração, o layout de suas instalações e um pouco sobre sua história, vamos desenvolver finalmente os balanços de massa e térmico que constituem o que se chama modelo estático do convertedor. Temos aqui a lista das diferentes matérias-primas disponíveis. Nesse caso, serão empregados o gusa líquido proveniente do alto forno, sucata sólida, cal e cal dolomítica. Obviamente que numa instalação industrial a análise exata da sucata não é conhecida, isso aqui é apenas uma estimativa, e nesse caso esse convertedor está operando apenas com cal e cal dolomítica como fundentes. Os produtos desejados nesse caso são o aço, com 0,05% de carbono, e o restante ferro. As análises químicas do aço foram simplificadas desconsiderando os elementos que aparecem em menor quantidade, como manganês, fósforo, enxofre, por exemplo. Para a escória foi fixada a utilização de uma basicidade binária em torno de 3,5 e um teor de MgO de 6%. Usualmente, as empresas procuram saturar a escória em MgO, uma vez que isso possibilita uma maior durabilidade para o refratário, que também é feito à base de MgO. Uma outra informação necessária para o desenvolvimento dos cálculos é o teor de ferro que é oxidado e vai para a escória. Essas relações são usualmente relações que são levantadas especificamente para cada empresa, depende muito do seu padrão de comportamento de altura da lança em função do tempo de sopro. Essa relação foi tirada da literatura e informa que o teor de ferro na escória, na forma de FeO,
equivale a 13,6 mais 0,33 dividido pelo teor de carbono, o que significa dizer que à medida que o teor de carbono objetivado vai diminuindo, tende-se a se ter uma maior oxidação do ferro, e isso causa uma queda de rendimento no processo. Uma outra informação relevante para o estabelecimento dos balanços é a relação CO sobre CO2 nos gases, que nesse caso foi assumida como sendo igual a 9. Alguns convertedores possuem um sistema de análise contínua do gás, o que permite então que essa relação seja determinada. Na realidade, ela sofre variações durante o período de sopro de oxigênio. As temperaturas das matérias-primas e dos produtos, as dos produtos são as temperaturas objetivadas, estão listadas aqui. Gusa líquido, temperatura de 1700 Kelvin. Da sucata carregada a temperatura ambiente, não foi considerado pré-aquecimento da sucata. Os fundentes adicionados a 298, mesmo acontecendo com o oxigênio que é soprado. Espera-se obter um aço a uma temperatura de 1950, de 1900, a escória, temperatura de 1950, geralmente a escória é gerada com a temperatura ligeiramente superior à do aço, e os gases considerados como saindo a 1700. É também estipulado o valor das perdas térmicas em 20.000 quilocalorias por tonelada de aço, que vai ser a referência utilizada para o estabelecimento dos balanços. Como visto, no exemplo que será tratado neste vídeo, desenvolveremos os balanços de massa e térmico para o convertedor, considerando que as matérias-primas utilizadas são gusa líquido e sucata como carga metálica, fundentes cal e cal dolomítica, todos eles com as suas respectivas temperaturas e composições químicas especificadas, oxigênio que vai ser injetado e também a massa ou volume de oxigênio a ser utilizado será determinado, considerando que foram especificadas as composições e temperaturas do aço, da escória e dos gases e também as perdas térmicas existentes no convertedor. Os balanços de massa e térmico a serem desenvolvidos têm como objetivo a determinação das massas das matérias-primas a serem carregadas dentro do forno, além disso, determinar o volume de oxigênio a ser soprado. Então, a lista das variáveis envolvidas e de incógnitas do nosso exemplo são a massa de gusa líquido, designada pela variável mg, expressa em quilogramas, a massa de sucata ms, de cal mc, cal dolomítica md. É necessário também avaliar a massa de escória, me, expressa em quilogramas, e os volumes de oxigênio a ser soprado e do volume de gás de exaustão gerado, VO e VG, respectivamente, expressos em normal metro cúbico. Observamos que temos 7 variáveis no total, 7 incógnitas, e, portanto, necessitaremos de estabelecer 7 balanços. Nesse caso, serão 6 balanços de massa e o balanço térmico. No convertedor, o cálculo de todas as massas de matérias-primas e de produtos passa necessariamente também pelo estabelecimento do balanço térmico. Como são necessários 6 balanços de massa, o critério para a seleção desses balanços tem relação direta com a relevância de cada um dos elementos participantes do processo. Então, serão estabelecidos os balanços de ferro, silício, cálcio, magnésio, de carbono e de oxigênio, e o 7º balanço, que vai gerar a última equação, é o balanço térmico. Para cada um dos elementos envolvidos e para os quais serão desenvolvidos os balanços de massa, nós temos sempre a mesma equação, a quantidade em termos de número de mols que entra igual ao que sai. No caso do ferro, as entradas são associadas ao gusa líquido e à sucata, e as saídas contido no aço e contido na escória. Essa relação da escória é determinada em função da correlação entre o teor de ferro na escória e o teor de carbono do aço a ser produzido. Então, para cada uma dessas parcelas, o equacionamento é bastante semelhante. Em todos os casos, temos a massa de uma determinada matéria-prima ou de um determinado produto. Como elas estão expressas em quilograma, elas serão multiplicadas por 1000, o valor passará a ficar em grama. Multiplicando, então, pelo teor do determinado elemento, no caso do ferro, no gusa, dividido pelo seu peso atômico. Como as análises todas foram fornecidas,
nós temos condição de expressar o número de mols de ferro no gusa em função de sua massa. Mesmo procedimento é adotado para a quantidade de mols de ferro contido na sucata. Para o caso do aço, a referência assumida é de 1 tonelada, então conseguimos determinar esse número de mols de ferro, 17.896. Para o caso da escória, quando substituímos o teor de ferro na relação para a escória, isso aqui proveniente da correlação experimental em função do teor de carbono, obtém-se um valor de 20,2% de ferro contido na escória, o que resulta nessa quantidade de mols da escória expressa em função da massa de escória. Então, a equação final para o balanço de ferro é uma equação linear, onde temos envolvidas a massa de gusa, massa de sucata, número de mols de ferro contido no aço e uma variável em função da massa de escória. Seguindo o procedimento análogo ao que foi desenvolvido anterior, nós podemos equacionar o balanço de silício, o que entra igual ao que sai. No caso do silício, as entradas são associadas ao gusa, a cal e a cal dolomítica. É interessante observar que no gusa o silício entra na forma de silício atômico, no caso da cal e da cal dolomítica ele entra na forma molecular de SiO2, e os teores que aparecem na análise química da tabela que foi apresentada inicialmente são teores de SiO2, o mesmo acontecendo para o caso da escória. Isso é importante porque na hora de determinar os números de mols, essas três últimas parcelas são equacionadas em função de número de mols de sílica, que na realidade cada mol de sílica contém 1 mol de silício. Então, equacionando o número de mols de silício no gusa, bastante semelhante ao que foi feito para o ferro, temos o teor de silício, peso atômico do silício. O restante são sempre equacionados em função de teor de sílica e peso molecular da sílica. Isso aqui, no final das contas, é o número de mols de sílica. Como a proporção de sílica e silício é 1:1, esse valor corresponde também ao número de mols de silício na cal e na cal dolomítica, em função do teor de sílica nessa cal. E, finalmente, na escória, o teor de sílica é calculado em função da basicidade que foi especificada e da quantidade de ferro na forma de FeO, que faz parte da escória também. É assumido que na escória há apenas 4 componentes: sílica, CaO, MgO e FeO. Então, com esse cálculo, é possível determinar o teor de sílica na escória, equivalente a 15,11. Sugiro que vocês verifiquem esse valor em função da basicidade do teor de FeO na escória, e o resultado, 2,515 vezes a massa de escória. Procedendo aos cálculos e agrupando os valores em função das entradas e o que é saída, nós temos a equação linear que representa o balanço de massa para o silício. Para o caso do cálcio, balanço absolutamente análogo. Em todas as entradas e saídas, o cálcio está na forma de CaO. Os teores nas análises são em função desse óxido. E, mais uma vez, calculamos os números de mols de CaO e lembramos que cada molécula de CaO contém um átomo de cálcio. Então, a proporção, novamente, é de 1:1. Então, o número de mols de cálcio na cal é em função da massa de cal. Usamos o teor de CaO na cal dividido pelo peso molecular desse óxido. Substituindo os valores, o resultado é 17,56 vezes a massa de cálcio em quilogramas. Mesmo procedimento para a cal dolomítica, o resultado é 9,43 vezes a massa de cal dolomítica. E o conteúdo na escória, o teor de CaO da escória calculado em função da basicidade e do teor de FeO na escória, valor correspondente 52,9, o termo corresponde a 9,43 vezes a massa de escória em quilogramas. Combinando as diferentes parcelas, nós temos as entradas igual a saída na escória. Quarto balanço de massa é o balanço de magnésio. O magnésio entra na cal dolomítica na forma de MgO e sai na escória também na forma de MgO. Mais uma vez, determinamos os números de mols de MgO e observamos que cada molécula de MgO tem um átomo de magnésio, proporção de 1:1 novamente. O MgO entra na cal dolomítica, temos aqui a expressão para o cálculo de seu número de mols, onde porcentagem é a porcentagem de MgO na cal dolomítica. A tabela inicial forneceu o valor de 45,8, 40,32 é o peso molecular do MgO. A
contribuição, então, da cal dolomítica é 11,36 mD, e a parcela associada à escória, teor de MgO na escória 6%, 1,488 vezes a massa de escória. Igualando a entrada e saída, nós temos uma equação linear que representa o princípio de conservação de magnésio. Quinto balanço é o balanço de carbono. Novamente, número de mols na entrada igual ao de saída. Carbono entra no gusa e, através da sucata, vai sair no aço e no gás. O equacionamento semelhante, no caso do gusa, em função da massa de gusa, teor de carbono 4,5, peso atômico do carbono 12,01. Então, temos a entrada de carbono no gusa, por relação similar, considerando a sucata com 0,1% de carbono, 0,83 massa de sucata. Número de mols de carbono no aço pode ser determinado um valor numérico, uma vez que a massa de aço foi fixada em 1 tonelada, teor de carbono 0,05%, resultado 41,63. No gás, nós temos o carbono saindo na forma de CO e CO2. Em cada uma dessas moléculas, nós temos a proporção de 1:1 de carbono para a molécula de CO, e a mesma coisa para o caso do CO2. Estamos podendo contabilizar tudo junto. Volume de gás em normal metro cúbico vezes 1000 dá o volume de gás em normal litro, dividindo pelo volume molar do gás nas condições normais de temperatura e pressão. Nós temos o número de mols de carbono contido no gás em função do seu volume em normal metro cúbico. Como desse total 90% é CO, isso aqui vai nos dar o número de mols de CO no gás, 10% de CO2, número de mols de CO2 no gás. Isso é importante para o estabelecimento do balanço de oxigênio que será feito a seguir. Agrupando as parcelas do balanço de massa do carbono, nós temos aqui somatório das entradas igual ao somatório das saídas. O sexto balanço é o balanço de oxigênio. Nesse caso, optou-se por fazer o balanço de oxigênio molecular. Então, o número de mols de oxigênio na entrada é igual ao de saída. Aqui é interessante observar que tem algum oxigênio que está associado ao CaO e ao MgO, proveniente das matérias-primas, e esses óxidos eles entram através da cal dolomítica e são integralmente incorporados à escória. Nós temos então a opção de não considerá-los nem na entrada e nem na saída. No caso da sílica, a sílica contida também nesses fundentes, e ela também não participa de nenhuma reação no interior do convertedor. Então, temos também a opção de não considerar essa entrada de oxigênio, nem a saída referente à sílica, que já vem formada nos fundentes, que vai ser incorporada à escória. No caso do silício, que está contido no gusa, e que poderia ter algum silício na forma elementar na sucata, esse óxido, esse elemento é completamente oxidado no convertedor, se transforma em sílica, que vai para a escória. Então, nesse caso, a opção que adotaremos será de considerar como saída de oxigênio apenas aquele silício que oxidou durante o processo e que vai ser incorporado à escória. Então, essa parcela de oxigênio proveniente da oxidação será contabilizada. Então, o balanço de oxigênio fica expresso nessa forma final. Número de mols de oxigênio proveniente do sopro do oxigênio, número de mols de silício no gusa. Na realidade, o que estamos contabilizando aqui é o número de mols de O2 que foi consumido na oxidação do silício do gusa. Como a proporção silício para O2 molecular é de 1:1, essa parcela aqui, na realidade, corresponde ao número de mols de O2 que foi consumido na oxidação do silício e que vai ser incorporado à escória na forma de sílica. No caso do FeO, cada um de FeO que vai para a escória contém meio mol de O2 molecular, então a proporção é meio de N de FeO na escória. No caso do CO, mesma proporção, cada um de CO tem meio de O2, e no caso do CO2, cada uma molécula de CO2 contém 1 mol de O2, então a proporção, mais uma vez, de 1:1. Com essas considerações, podemos então passar ao equacionamento de cada uma dessas parcelas. Então, VO é o volume de O2 em normal metro cúbico, multiplicando por 1000, temos esse volume em normal litro, dividido pelo volume molecular, que é 22,4, temos o número de mols de O2 do sopro.
No caso do silício, isso aqui corresponde à parcela de oxigênio que foi consumida na oxidação do silício, que vai sair na escória. Calculamos em função do teor de silício no gusa e de seu peso atômico. No caso da escória, nós vamos ter FeO, número de mols de FeO na escória, calculado em função do teor de FeO, que já foi determinado através do teor de ferro, é simplesmente uma relação estequiométrica. Convertemos esse valor para obtermos o teor de FeO na escória, 25,99. Recomendo que vocês verifiquem esse valor. E na escória, então, teremos 3,62 vezes ME, número de mols de FeO na escória. No gás, como já havíamos calculado antes no balanço de massa do carbono, temos os números de mols de CO e de CO2 em função do volume de gás. Substituindo todos esses termos no balanço de oxigênio, temos a equação final que expressa o balanço deste elemento. Isso aqui corresponde à parcela que vem do sopro, a parcela que vai sair na forma de sílica na escória, proveniente da oxidação do silício do gusa, a parcela que vai para a escória, proveniente do FeO, e a parcela que sai na forma de gás, correspondente aos mols de CO e de CO2.